Esse é um dos interrogatórios mais absurdos que eu já vi em toda a minha vida, e eu tenho certeza que vocês vão se chocar com essa história quando vocês descobrirem o motivo. Então, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. Gente, eu tô rindo. Ai, tinha que acontecer isso comigo, né? Eu comprei um bastão de luz agora. Vocês lembram que eu falei pra vocês que eu tinha comprado uma luz recentemente, ela não entrou pro cenário. E aí eu comprei esse bastão de luz, que ele é mais forte, pra eu colocar atrás da estante. E aí ela ilumina as coisas da estante. Só que, como eu recém acabei de comprar, eu tinha colocado ali, tinha ficado super bonito, só que tá sem bateria. Aí agora eu tenho que deixar carregando aqui no meu computador enquanto eu gravo. Então no vídeo de hoje, de repente... Eu tô tentando ver se dá certo eu colocar em algum lugar e que não vai ficar zoado, mas eu acho que essa luz na minha cara não tá ficando muito boa. Ela tava um pouco aqui mais pra trás, mas aí também parece que eu só tô queimada de sol. Então assim, acho que vou ter que abandonar ela hoje. É tipo um sabre de luz, né? Enfim, eu só queria compartilhar isso, porque eu tô muito frustrada. Tipo, na hora que a luz apagou ali atrás, eu falei, nossa, pronto, comprei um negócio com defeito, né? Mas aí só tava sem bateria. Porque assim, eu poderia deixar um lado do meu rosto vermelho, né? Bem creepy. Ou mudar de cor. Ela muda de cor, tá? Mas tem que estar com o controlinho e o controle tá ali. Enfim. Sem mais enrolação, bora pra história de hoje. O Ryan Whaler sempre gostou muito de música, ele tocava guitarra e gostava muito de rap. O pai dele dizia que ele tinha um talento para captar as batidas das músicas e conseguir copiar ali nos instrumentos sem precisar de muitas aulas. Ele também era um entusiasta com armas. Quando o Ryan se formou no ensino médio, na cidade de Phoenix, no Arizona, ele começou a namorar a atual namorada dele, chamada Heather, de 21 anos. E o casal tinha uma combinação meio estranha. O Ryan tinha um estilo todo rockstar e tinha planos de entrar em uma banda de rock, enquanto a Heather só estava focada em se formar e cursar direito. Só que eles se davam muito bem, e depois de 8 meses de namoro, eles decidiram tomar um passo a mais e foram morar juntos. A Heather era descrita como muito bonita, atenciosa e apaixonada, e o sonho dela ao fazer direito era se tornar uma advogada de defesa, talvez até uma defensora pública. Quando ela não estava frequentando as aulas dela da universidade, ela era voluntária em um projeto social chamado Big Brother Big Sister. Esse projeto tem o objetivo de combinar crianças com alguns mentores que sejam atenciosos para elas. Tá uma construção rolando que vocês vão estar ouvindo. Eu tô ficando maluca. Eu tô ficando maluca com esse barulho. A família da Heather dizia que desde muito nova, assim como o Ryan tinha esse dom pra música, ela tinha o dom de saber o que as pessoas estavam precisando. Ela era uma pessoa bem empática, então quando ela via alguém ali com alguma necessidade, ela sempre estava disposta a ajudar. No Natal daquele ano, a Heather e o Ryan estavam bem empolgados porque eles finalmente iam conseguir tirar umas férias no período do Natal. Os pais do Ryan moravam no Tennessee, então não era muito frequente que eles conseguissem visitá-los porque eles precisavam ir pro aeroporto, pegar um voo, era mais cansativo, mas agora eles tinham tomado essa decisão, eles iam conseguir descansar e ver a família depois de algum tempo. O casal também morava com uma terceira colega de quarto, o nome dela era Alicia, e na noite antes deles viajarem para a cidade dos pais do Ryan, eles decidiram passar uma noite tranquila, deitados no sofá, assistindo televisão e aproveitando que a Alicia também não estava em casa. Enquanto eles estavam conversando na sala, eles ouviram a campainha tocar na porta dos fundos. Eles não tinham certeza de quem era e já era tarde da noite. Aquilo era estranho e eles também não estavam acostumados. Afinal, eles só estavam morando juntos e morando sozinhos agora há 1 mês e meio. O Ryan se levantou do sofá e foi andando em direção à porta dos fundos para verificar através do olho mágico quem poderia ser. Enquanto isso, a Heather ficou deitada no sofá. Assim que o Ryan olhou através daquele olho mágico, ele percebeu que tinham 2 pessoas ali fora que ele estava mais ou menos familiarizado, mas que não fazia muito sentido estarem na casa dele naquela noite. E ele com certeza não previu o que ia acontecer assim que ele abriu a porta. Aquelas 2 pessoas abriram caminho enquanto o Ryan tentava fechar a porta de novo. O dia 25 de novembro de 2006 chegou, o dia do Natal, o dia em que o Ryan e a Heather deviam estar passando com a família. Todos eles estavam sentados na mesa, se preparando para o almoço, mas o Ryan ainda não tinha chegado. O pai dele, o Don, tentou ligar no telefone dele algumas vezes para tentar descobrir o que estava fazendo eles se atrasarem
tanto, mas ele não tinha respostas. Quando ele não apareceu na hora do jantar e ninguém conseguiu falar com ele, eles decidiram voar até a cidade do Ryan para ver se tinha alguma coisa errada. Só que nessa hora eles estavam bem preocupados, afinal era Natal e eles não tiveram notícias do filho que finalmente ia visitá-los. Na cabeça deles, ou ele tinha sofrido um acidente no meio do caminho, ou ele estava doente. Pouco antes das 8 horas daquela noite, eles chegaram na casa dos dois, bateram na porta e não tiveram resposta. Eles tocaram a campainha, tentaram olhar pela janela, mas eles não conseguiam ver ninguém ali dentro. Também não tinha nenhum barulho vindo de dentro da casa. Então agora eles estavam em pânico. O portão da garagem também estava fechado, então eles não tinham ideia se o carro deles estava ali ou não. A única coisa que eles tinham certeza é que isso não era algo comum para o Ryan. Ele não ia ficar sem responder durante tanto tempo. Então, ao invés deles tentarem entrar na casa ou até mesmo arrombarem a porta, os pais do Ryan decidiram ligar para a polícia. Só que até aí não era uma grande prioridade para a polícia ir atender essa ocorrência. Até porque era dia de Natal, tinham várias outras pessoas também ligando por pequenos incidentes e não parecia ser um caso tão urgente. Tá, o filho não apareceu pro almoço de Natal de família. Com certeza ele vai aparecer e foi passar férias em algum outro lugar. A questão é que o tempo era um fator bem importante nesse caso. Já tinha se passado 2 dias desde aquela entrada das duas pessoas na casa. Então, 2 policiais finalmente chegaram, batendo em todas as portas e janelas para verificar se alguém estava lá dentro e ia atender. Os pais do Ryan estavam muito irritados. Eles explicaram diversas vezes que eles já tinham feito isso, que não tinha sinal de ter alguém ali dentro, por que eles estavam insistindo, por que eles não estavam tentando arrombar o lugar ou buscar novas evidências. Só que quando um dos policiais apontou a lanterna para dentro de uma das janelas, ele viu o que parecia ser um corpo deitado no chão. Só que ele não conseguia identificar se era o corpo de uma pessoa morta ou então tinha alguém dormindo. Então, o que a gente pensa nessa situação? Que a polícia vai pedir reforços para uma ambulância enquanto eles tentam arrombar a casa para tentar salvar aquela pessoa caso ela estivesse precisando de ajuda. Mas não foi isso que eles fizeram. Os policiais esperaram a autorização de um mandado de busca para fazer alguma coisa. Esse mandado demorou mais ou menos 1 hora para ser autorizado. E veja bem, antes que vocês comentem alguma coisa, em uma situação como essa, nos Estados Unidos, os policiais não teriam problema nenhum com a justiça caso eles invadissem a casa antes desse mandado ser autorizado. Até porque nesse tipo de situação, em que parece ter uma vida ali correndo perigo, eles podem entrar e tentar ajudar ela da forma que eles puderem. Ou seja, é uma situação grave que requer uma atenção imediata. Quando o mandado finalmente foi aprovado, outras 10 viaturas da polícia chegaram e também tinha um helicóptero voando no ar, caso eles precisassem levar alguém correndo para o hospital. E por alguma razão, de novo, ao invés deles simplesmente arrombarem a porta, eles chamaram um serralheiro, então tiveram que esperar até ele chegar no local para ver se ele conseguia abrir a porta da frente. Como eles não conseguiram, eles também chamaram um chaveiro para ir até a porta dos fundos e fazer uma chave para abrir aquela porta. Só que aí algo curioso aconteceu. O próprio Ryan atendeu. Depois de todo esse tempo, ele estava lá dentro da casa e abriu a porta como se não soubesse direito o que estava acontecendo. Só que o rosto dele estava sinistro. Principalmente na região dos olhos, ele estava cheio de hematomas pretos e roxos. Um desses olhos está escuro, inchado e sangrando. E ele fala normalmente, só que parece que ele tem alguns problemas com a coerência do que ele está falando. Então os policiais perguntam pro Ryan o que aconteceu, por que ele não estava abrindo a porta. E aí ele fala, não, eu tava dormindo. Os policiais perguntam se eles podem entrar e dar uma olhada. O Ryan sai da frente da porta, permite com que eles passem e conforme eles vão se dirigindo pelo corredor, eles se deparam com a Heather deitada no chão da sala. E aí o policial vira pro Ryan e fala, o que aconteceu? Por que ela tá deitada no chão? O Ryan responde que ele não sabe, que ele só tava com muito sono e que ele precisou ir dormir. Só que pros policiais, a primeira impressão é de que tinha algo muito errado. Então eles decidem ir mais perto e verificar a situação do corpo. É aí que eles percebem que ela tinha sido baleada na cabeça. Agora a gente tinha um cenário muito claro. O Ryan foi a pessoa que fez isso com ela e os ferimentos que ele tinha eram ferimentos defensivos provocados pela Heather. Agora, isso era um caso de violência doméstica. Os policiais, desesperados, começam a gritar pro Ryan deitar no chão. Só que o Ryan tá desorientado, ele parece confuso, ele pergunta o que tá acontecendo, por que eles estão fazendo isso. Então a polícia
avança sobre ele, joga ele no chão e ele é algemado. Ele é colocado na traseira da viatura policial enquanto os policiais começam a isolar a cena do crime. Enquanto a cena estava sendo processada, o Ryan ficou sentado dentro daquele carro por horas e horas. Alguns dos policiais que estavam ali, nesse meio tempo, enquanto eles entravam na casa para buscar evidências e viam o Ryan lá parado, eles tentavam tirar alguma coisa dele. Eles faziam algumas perguntas para ver o que ele falava, mas ele não soltava nada, o que deixava todo mundo ainda mais frustrado. A certa altura, enquanto ele ainda estava dentro do carro, uma ambulância chegou. Um legista declarou oficialmente a morte da Heather e eles removeram o corpo. Quanto ao Ryan, ele não recebeu nenhum tipo de atendimento médico, até porque, aos olhos dos policiais, ele era o responsável. Nas primeiras horas da manhã daquele dia, 26 de dezembro, o Ryan foi levado para a delegacia para passar por um interrogatório. Lá ele foi entrevistado por um investigador, e eu já aviso vocês que esse interrogatório / entrevista, porque até então ele não era considerado um suspeito por não ter tantas evidências assim, é bem difícil de assistir. Mas ela se torna mais difícil depois que vocês ficam sabendo o que realmente estava acontecendo ali. Então o que a gente vai fazer agora é assistir alguns trechinhos da entrevista. Eu já peço desculpas para vocês, porque eu sei que tem algumas pessoas que só ouvem o podcast e às vezes não entendem inglês, então fica um pouco difícil de acompanhar, mas eu peço para vocês assistirem mesmo, lerem as legendas, que eu acho que é muito importante e vai ser bem impactante também. No começo, a gente vê o Ryan entrando na sala em que ele ia ser entrevistado. Ele tá com um tipo de macacão branco que as pessoas acreditam que foi a própria delegacia que deu para ele usar, de forma que ele pudesse remover as roupas e elas também serem levadas para uma análise. E aí ele senta na cadeira que fica atrás de uma mesa e ele parece estar bem desorientado. Ele fala o tempo todo que ele tá com sono, mas ele é deixado ali sozinho por um longo tempo antes do entrevistador ou investigador entrar para falar com ele. No tempo em que ele tá sozinho, ele começa a fazer umas coisas meio estranhas. Tipo, na mesa na frente dele tem uma algema que é presa por uma corrente, para que o preso fique algemado à mesa. Só que ninguém algemou o Ryan. Deixaram ele só ali sentado. E aí, em certo momento, ele mesmo pega essa algema e coloca no braço. Também dá pra ouvir ele gemendo de dor e colocando a cabeça na mesa como se ele estivesse muito exausto. Assim que o investigador chega, ele pede pro Ryan colocar os 2 pés em cima da mesa. Não ficou muito claro o motivo, eu acho que eles estavam examinando os pés dele, tirando alguma foto, não entendi. Só que ele tá sempre confuso. Ele coloca os pés na mesa, daí o investigador fala pra ele colocar os pés no chão, mas depois fala pra colocar na mesa de novo. E aí, às vezes ele coloca sem querer, e aí tem que pedir pra ele tirar. E aí começam as perguntas mais básicas. O investigador pergunta o que aconteceu naquela noite, mas ele parece não se lembrar. E aí aqui é muito importante mencionar que o tratamento do investigador com o Ryan é um tratamento muito hostil, porque ele acredita piamente que o Ryan foi o responsável pela morte da Heather. You know why you're down here, Ryan? You have no idea why you're down here? I don't know what happened, okay? So I'm going to read you something to make sure you understand your rights. Então, quando ele vê que o Ryan não consegue se lembrar do que aconteceu naquela noite, ele passa para perguntas mais básicas ainda sobre a vida dele. Por exemplo, até qual ano você completou na escola? E aí o Ryan responde, 8ª série. E aí o investigador fica tipo, como assim? Daí ele, sei lá. Aí o investigador faz a mesma pergunta, daí ele fala, não, nota B. E aí ele precisa explicar, não é a nota máxima que você já tirou na escola, mas até que ano você completou. E ele continua falando que ele só completou até a 8ª série, sendo que ele também já tinha terminado o ensino médio. What's the highest grade you went through school? I don't know. I don't know. You don't know the highest grade you went through? 8th? 8th grade? Did you graduate? Yeah. E aí, o investigador, que se eu não me engano, o nome é Dalton, ele fala, você tem uma namorada? Daí o Ryan, não. E aí que as coisas começam a ficar mais estranhas. Ele pergunta, você conhece alguma Heather? Daí ele, sim, conheço. A gente se conheceu na escola, ela estava em uma das minhas aulas. Do you have a girlfriend? No? The one that lives there right now? I guess, I don't know. E aí, quando o Dalton pergunta quem fez isso no rosto dele, o que aconteceu, ele fala, eu não sei. Mas aí o policial questiona, você não acabou de falar pros policiais ali fora que alguém tinha te batido? Quem te bateu? Daí o Ryan, sei lá, a Heather. Então não tava fazendo sentido o que ele tava falando. Daí ele fala que foi uma briga, que foi um acidente, que ela bateu nele. What happened to your face? I don't know.
You told the officer just a few minutes ago that someone hit you. Do you remember who hit you? I don't know. I think it was Heather. Para várias perguntas, a resposta do Ryan é simplesmente eu não sei, quero ir para casa, quero dormir, quando eu posso ir embora. E aí, quando o policial continua questionando sobre a Heather ter batido nele e ele falado que era por conta de um acidente, ele menciona uma mulher chamada Christina, que ele nunca tinha falado sobre antes. Not really, no. Not really? What happened for her to hit you in the eye like that? She just hit me in an accident. She was helping Christina with her hair or something, I don't know. Ele também diz que ele não se lembra da Alicia, que é a colega de casa deles. Ele inclusive pensa que a Heather é namorada de outra pessoa e não dele. Depois de pouco mais de meia hora de interrogatório, a história dele começa a fazer um pouco de sentido. Até então, vocês devem estar pensando, é claro que ele é culpado, ele está inventando várias mentiras para poder se safar dessa. Ele menciona um homem chamado Rich Carter e o pai dele, que ele diz ter chegado na casa dos dois e atingido a Heather e ele com arco e flecha. Well, these people came over, Richie and his dad, with shooting arrow, bow, and darts. You know what I'm talking about? Yeah. They hit me and her with those. That's it. O Ryan diz que o Rich costumava ser o colega de casa deles, mas não era mais, e que ele e o pai tinham ido até a casa para pegar as coisas dele, e os dois, cada um, tinham revólveres. E aí o investigador virou e falou, meu filho, você acabou de falar que eles estavam com arco e flecha e agora os dois têm revólver. E o Dalton não estava acreditando naquela história. Até porque, no meio tempo em que o Ryan estava contando, ele falava, cara, eu não sei o que você quer dizer, eu não fiz nada, eu só quero ir pra casa, eu só quero voltar a dormir, eu só preciso dormir. Richie and his dad, they hit you. Yes. Why? Because they're trying to get their stuff. I don't know why. And they had some kind of bow and arrows? Mm-hmm. They each had 2 revolvers and they didn't let off any shells. Okay, you just said they had bow and arrows. Now they have revolvers? That's what I meant. They had revolvers. They have revolvers. Yes. Depois, o Ryan diz que os dois homens atiraram nele e na Heather. E aí o Dalton fala, eles atiraram em você? Mas atiraram aonde? Eles atiraram no meu olho. O Dalton não estava acreditando. Ele falou, como assim atiraram no seu olho? Se tivessem atirado no seu olho, você não ia estar vivo aqui na minha frente falando comigo. E o Ryan fala, ai, sei lá, eu não lembro. Eu acho que foi isso. And then they shot us with those. They shot both of you? Yeah. Where'd they shoot you at? I got shot in the eye. You got shot in the eye I think so. with a revolver. I don't know, man. I don't know. E aí o Ryan voltou a não fazer sentido. Ele falou que o Rich era irmão da Heather e que ele tinha atirado nela, mas não parecia fazer sentido por que o irmão dela ia atirar nela. Então ele continuou questionando, perguntando se ele tinha atirado na Heather, e ele falava que não. Ele continuou insistindo naquela história que ele tinha levado um tiro no olho. E aí o Dalton falou, tá bom, se essa história é verdade, se o Rich e o pai entraram na casa de vocês, invadiram e atiraram na Heather, você viu ela ali, caída, por que você não ligou pra polícia? Por que você não tentou ajudar ela? E aí o Ryan fala, eu não sei, eu só queria dormir, eu fui pro meu quarto e eu deitei pra dormir e eu acordei naquele dia, naquele horário que vocês chegaram em casa. Ryan, why don't you tell me what really happened there? Because I don't believe. I really don't know, man. I really don't. I don't know. I can tell you anything, I swear. I want you to tell me the truth. That's all I want from Richie you. and his dad came there. And I don't know why. I don't know why, but they put me in sleeping hold, and they put me in sleeping hold with the arrows and shit. Like, I lived through that crap. Okay, they put you in a sleeping hold? Yeah. What is that? I don't know. I don't know. I really don't. I don't know, man. Agora, o Ryan estava bem cansado. Ele estava bem irritado nas respostas e sendo muito direto. Depois de todo esse processo de interrogatório super exaustivo, o Dalton perguntou se ele podia olhar no ferimento do Ryan no olho. O Ryan permite e aí o detetive se inclina para olhar aquele ferimento mais perto. Eu não consigo nem imaginar o que se passou na cabeça dele na hora que ele percebeu que o Ryan estava falando a verdade. O Dalton simplesmente fala, eu já volto. E aí ele finalmente liga para os serviços de emergência para levar o Ryan para o hospital. I got the fire department coming to take a look at it. They're going to probably take you to the hospital. You taking me to the hospital? Yeah, we're going to take you to the hospital.
Pra vocês terem noção, o Ryan levou um tiro no lado esquerdo do rosto e a bala ficou presa atrás do olho dele. Isso causou inchaço tanto no olho quanto no cérebro. Também tinham vários ferimentos internos por conta do estilhaço da bala e também fragmentos de ossos. E, além de tudo, a mandíbula dele estava quebrada por causa da força policial pressionando ele contra o chão quando ele foi preso. Só que já tinham se passado 6 horas de quando o Ryan foi encontrado na casa dele e muito mais tempo desde que ele tinha sido baleado de fato. Assim que ele chegou no hospital, ele foi listado em uma condição crítica por conta de uma infecção que tinha se espalhado pelo cérebro dele. E essa infecção só se espalhou por conta da demora da intervenção médica. Depois de 35 dias no hospital internado, o Ryan perdeu o olho esquerdo e grande parte do cérebro dele. Enquanto o Ryan estava no hospital, a polícia de Phoenix finalmente se mexeu e conseguiu encontrar os dois responsáveis pela morte da Heather e pelos ferimentos do Ryan. Foi aí que eles prenderam o Rich Carver, o homem que atirou no Ryan através da abertura da porta. Mas por que isso aconteceu? Muitos meios de comunicação relataram que o Rich era um ex-colega de quarto do Ryan, mas parece que isso não era verdade. O Rich morava na casa onde o Ryan passou a morar com a namorada Heather e a Alicia. Os dois só se encontraram algumas vezes, incluindo as vezes em que o Rich foi buscar a correspondência lá. Só que o Rich já tinha sido pego uma vez pelo Ryan tentando se esgueirar ali na propriedade. E o que eles imaginam é que aquilo foi uma invasão que deu errado. Por ser feriado, talvez os dois acreditassem que ninguém ia estar na casa naquele dia. E aí o Rich levou o pai, o Larry, para ajudar nesse arrombamento. O Larry fugiu a princípio, mas depois ele também foi pego pela polícia. Os dois foram presos e acusados, inclusive a esposa do Larry deu um depoimento para a polícia dizendo que ele tinha confessado os dois assassinatos logo depois que ele tinha cometido. Ela também alegou que o Larry tinha dito que os dois só iam até a casa para recolher alguns dos pertences do Rich que ainda estavam lá. E aí ele supostamente teria voltado para casa naquele dia e dito: "Acabei de estragar tudo, matei 2 pessoas e preciso fugir daqui". Mas essa tal esposa negou ter falado isso em algum momento no tribunal. E ela também invocou aquele direito de, por ser o cônjuge dela, ela não ia testemunhar contra ele. E por esse motivo, por mais frustrante que possa parecer, as acusações contra o Larry foram retiradas porque não tinham evidências suficientes contra ele. Os familiares da Heather, chocados, decidiram apelar dessa decisão e saiu uma coisa boa daí. O estado aprovou a chamada Lei Heather. E aí o caso foi reaberto para incluir esse testemunho. Os dois foram presos e condenados, então a justiça foi feita e os verdadeiros responsáveis estão pagando pelo que eles fizeram. Mas por conta do comportamento da polícia, apesar do Ryan ter sobrevivido, ele teve uma péssima qualidade de vida depois. Ele sofria várias convulsões dolorosas, além de ter ficado cego do olho esquerdo, além do grande trauma cerebral que ele sofreu. Os amigos e familiares do Ryan relatavam que ele sempre fazia as mesmas perguntas e contava as mesmas histórias. Infelizmente, no dia 20 de janeiro de 2016, 10 anos depois do tiroteio, o Ryan teve uma convulsão enquanto ele estava fazendo compras. Isso resultou em uma queda onde ele bateu a cabeça e acabou falecendo. A família dele tentou processar o Departamento de Polícia de Phoenix pela forma com que eles lidaram com o caso. Afinal, eles mantiveram uma vítima em uma sala de interrogatório por horas e horas sem atendimento médico, só porque pensavam, pelo que aparentava na cena, que ele era o responsável. Eles acharam que ele não merecia um tratamento médico, que ele deveria pagar pelo que ele cometeu, sem ao menos ter evidências de que ele tinha cometido aquele assassinato. Nesse processo, eles falaram exatamente isso, que se não fosse a polícia atrasando o atendimento médico do filho, hoje ele ia estar vivo e bem. O processo nunca chegou a julgamento porque a cidade apresentou uma moção de demissão. Eles contrataram um especialista em cérebros para avaliar o prontuário médico do Ryan. E de acordo com esse relatório, o atraso médico de 6 horas não teria feito diferença nesse caso. E aí o processo foi arquivado. Não sei vocês, médicos que estão assistindo esse vídeo, mas gente, uma pessoa com uma bala na cabeça por 2 dias inteiros e mais algumas horas, sem atendimento médico, isso não afeta? Sério, não tem a mínima condição. E eu acho que o mínimo também era eles terem analisado um pouquinho mais o ferimento antes de levar ele direto pro interrogatório. Porque ele tava machucado, dava pra ver que o olho dele tava preto, de tanto que ele tinha levado, sei lá, nem que fosse uma pancada, um soco no olho. Era o mínimo eles prestarem alguma assistência ali. Bom, esse caso me deixou muito incomodada. Eu recomendo vocês agora, sabendo o que aconteceu,
aconteceu, assistirem de novo o interrogatório, eu vou deixar linkada aqui na descrição o vídeo completo. É 1h e pouquinho pra vocês verem a situação e como foi aquilo. É um completo absurdo. Enfim, comentem o que vocês acharam e até a próxima.